Quando a gente vai fazer esse trajeto dentro desse... Vamos primeiro fazer esse primeiro exercício. A gente passou pela Gastafana, a gente está entrando na municipalidade, vai passar por algumas transversais, como a Rui Barbosa, né? E fazer esse pequeno exercício de olhar como a cidade vai se expandindo através, né, dessa nova légua que a cidade vai se expandindo, né? A partir disso, eu faço vocês olharem para essa academia aqui e olharem primeiro esse forno aqui, né? Esse primeiro forno. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que era aqui, nesse local? Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Não? Bom, deixa eu explicar para vocês. Uma pizzaria. Bom, final do século XIX, início do século XX, eu falei para vocês, os monitores também falaram, que Belém estava se expandindo, então estava existindo o quê? O início das indústrias. Ei, mas olha, basta pensar que nessa época também já existia o quê? Bondes elétricos, já existiam também praças iluminadas, né? Mas com que energia? Já que naquela época ainda não existia as usinas elétricas. Como será que essa energia então era dada através das praças, né? Através dos bondes, né? Então, vamos pensar assim, nessa época então, aqui nesse mesmo local, era a usina de força e luz. Era justamente o local onde era produzida a luz da cidade. Era um equipamento caríssimo trazido da Europa. Então, esse equipamento ele foi trazido para essa área aqui, né, para esse galpão, né, esse antigo galpão, e foi então feita essa questão todinha da iluminação da cidade. Essa iluminação que até então era o que? A vapor. Então, logo inicialmente, essa questão todinha da cidade era iluminada então por essa área. Por isso, justamente, também essa questão desse forno, né? Assim como o gasômetro, né? Que era em outro local depois, né? Que é um outro roteiro que a gente fala também do gasômetro, né? Então, essa questão aqui dessa indústria de força e luz, ela então vai começar a trazer esses benefícios de iluminação para a cidade. Ei, pensa que nenhuma cidade da América até então tinha toda essa tecnologia de luz. Praças iluminadas, bondes elétricos. Então, era uma coisa assim que era de primeiro mundo até então, né, visto. Então, vocês imaginem Belém naquela época, né, na qual não existia todo esse aparato tecnológico, né, da época. Outra coisa interessante de falar é que vocês sabem que hoje em dia, dentro desse forno existe um museu? Quem sabia que existe um museu? Levanta a mão. Dentro do forno. Dentro do forno, hoje em dia, existe um memorial, que é um museu memorial do Padre Bruno Sec. Hoje em dia, né, você pode, inclusive, né, ter acesso, né, e tem os horários, que você pode visitar esse local, que é um pequeno memorial, também em honra ao Padre Bruno Sec, que foi o fundador de quem? Do quê? Do movimento do Emaús, né? Então, toda uma questão também histórica hoje em dia. Então, na geografia, a gente fala dos fixos e dos fluxos, né? Então, tipo, o fixo, ele continua, né? E o fluxo, esse movimento no qual a passagem ele faz, né? Ele primeiro foi, então, essa oficina a vapor, hoje em dia é uma academia, e esse local hoje em dia é um museu. Então, é bastante interessante a gente também pensar nisso aqui. Então, pensar no reduto é também pensar nesse início dessa industrialização, nesse início dessa tecnologia dentro também dessa área da cidade de Belém. Compreenderam? Então, quando vocês passarem por aqui, o que vocês vão dizer agora? Que isso aqui era o quê? Era a usina de força e luz. Então, gente, obrigado.